Eu vim aqui no comecinho do vídeo pra dar um recado pra vocês bem rápido. E esse recado é que eu participei de um vídeo lá com as vacas no canal Quarto da Causação. A gente falou um monte sobre o Japão, sobre cultura pop, sobre comida japonesa. Então eu queria pedir pra vocês irem lá, assistirem ao vídeo e darem seu like, porque foi muito legal participar dessa collab e eu queria mostrar pra vocês. Então é só você clicar no card que vai aparecer aqui em algum lugar no vídeo ou no link aqui na descrição, e lá no canal Quarto da Causação ver o vídeo e aí depois você volta aqui, pode ser? Recadinho dado, vamos pro vídeo. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre a vida, o universo e tudo mais. Esse é o Maio das Galáxias e tem conteúdo todos os dias no canal. E hoje eu vou falar mais especificamente sobre como eu comecei a estudar japonês e qual a minha relação com a língua japonesa. Sempre me perguntam bastante por que eu comecei a estudar, por que eu estudo hoje em dia e como que as pessoas podem fazer pra começar a estudar japonês. Esse aqui não vai ser um vídeo com dicas específicas, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só de dicas, mas eu vou contar a minha história, como que eu comecei nesse idioma que eu gosto tanto. E por incrível que pareça, a minha história com o japonês é bem antiga. Eu comecei a estudar pela primeira vez quando eu tinha 11 anos de idade só, isso foi lá em 2004, hoje eu já tô com 24 anos. E quem me vê hoje em dia pode imaginar que eu comecei a estudar japonês porque eu via muito anime e eu queria entender o que tinha nos animes e nos mangás, mas na verdade eu ainda não era tão dentro desse mundo dos animes. Pra dizer a verdade, eu tinha algum contato assim, mas eu não era muito fã. Eu comecei a ficar mais fã depois que eu comecei a estudar japonês. Mas vamos lá, Mikan de 11 aninhos, tava na 6ª série. O meu único contato assim com a cultura japonesa era de amigos que eram descendentes de japoneses. Pra quem não sabe, obviamente, eu não sou descendente de japoneses, mas eu tinha muitos amigos de família japonesa. Inclusive uma grande amiga minha daquela época era de família japonesa e foi ela que me chamou pra fazer uma aula experimental com ela. Ela tinha visto uma escola ali perto do nosso colégio que se chamava Animangá, e essa escola era focada exatamente em anime e em mangá. Eles tinham aula de desenho lá, inclusive meu irmão chegou a fazer aula lá uma época, mas eles também tinham esse método de ensino de japonês que era pelo mangá. Então, conforme você aprendia as letras japonesas, toda a aula, no finalzinho da aula, eles te davam uma página de mangá original e você tinha que circular os caracteres que você sabia. E até então, o meu contato com os animes e os mangás existia, eu era uma pessoa que gostava sim, só que era aquela coisa que nem o pessoal da nostalgia é hoje em dia, sabe? Ah, via muito Dragon Ball quando era criança. Ah, conhece Sakura Card Captors que passava na TV. Eu tinha, por exemplo, as fitas de Rare em casa, né? Eu adorava as Guerreiras Mágicas de Rare. Beleza, eu tinha já um contato que era bem da infância, mas eu não tinha evoluído muito isso. E o que aconteceu no ano anterior é que eu tinha visto A Viagem de Chihiro no cinema. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui no canal que a gente foi por engano assistir legendado A Viagem de Chihiro. Na verdade não foi bem por engano, é que aqui em casa a gente sempre via as coisas legendadas, porque minha mãe é professora de inglês, então desde pequenos eu e meu irmão a gente foi habituado a assistir filmes legendados pra gente poder ouvir em inglês. Só que aí a gente foi ver legendado A Viagem de Chihiro no cinema e não era dublado em inglês, era legendado direto do japonês, né? Então legenda em português e o áudio era em japonês. E aquele foi o meu primeiro contato de verdade com a língua japonesa. Foi bem estranho no começo, quando a gente tava vendo o filme, porque é uma língua bem diferente da nossa, né, o japonês. Mas ao mesmo tempo, no final do filme, lá nos créditos, tinha uma música que era toda cantada em japonês e toda a família ficou maravilhada com a música, mesmo a gente não entendendo nada do que tava sendo dito ali. Foi uma coisa que com certeza quebrou meu preconceito em relação ao idioma. Então, no ano seguinte, quando essa minha amiga me chamou pra fazer essa aula experimental, eu falei, ah, por que não? Vamos tentar, né? A primeira aula sempre é de graça, né, normalmente nessas escolas. Aí eu decidi ver qual era. E ela, no primeiro dia que a gente foi fazer a aula, ela levou até uma revista que tinha alguns caracteres em hiragana, que é um dos alfabetos japoneses, e a gente ficou treinando mesmo antes de ir pra aula, de tão empolgadas que a gente tava. E eu fiz essa primeira aula e eu achei muito legal o método, eu achei muito legal estudar uma língua tão diferente, porque inglês eu já tava habituada, e inglês, querendo ou não, ele é mais próximo do português. Por mais que ele seja de raízes diferentes, a gente tem muitas palavras parecidas, uma estrutura gramatical meio parecida, então não é que é uma coisa alienígena pra gente. O japonês, ele era totalmente diferente, então ele representava um desafio muito legal. E eu pedi aqui em casa pra começar a fazer aula de japonês, e eu não lembro como foi a reação dos meus pais, eu acho que eles levaram numa boa, porque sempre pra educação eles deram muito incentivo, mesmo que seja pra coisas diferentonas, assim como estudar japonês. E aí eu comecei a estudar nessa escola, só que ela fechou depois de um tempo, e eu continuei fazendo aula com a mesma professora que me dava aula na época. Só que o meu problema é que eu não sou uma pessoa muito disciplinada pros estudos, então eu acho que eu não levava muito a sério a aula, sabe? Eu tenho muita facilidade pra pegar idioma, só que japonês é um idioma que você precisa estudar constantemente, senão você esquece as coisas. E foi isso que aconteceu comigo. Teve uma época da minha adolescência que eu parei de estudar japonês, eu fiquei bastante tempo sem estudar, então eu esqueci praticamente tudo. Aí eu fui voltar a estudar japonês lá em 2013, porque era uma época que eu tava estudando francês, e por um determinado motivo eu tive que sair do meu curso de francês e fui procurar outras escolas pra continuar a estudar, e eu percebi que talvez eu não quisesse estudar francês naquele momento. Eu tava com muita saudade de estudar japonês, porque eu sentia falta desse desafio
desafio. E eu sentia falta também de ter o idioma no meu dia a dia. Eu já tinha esquecido praticamente tudo, mas eu quis voltar a estudar. Então eu voltei, e aí dessa vez eu decidi levar mais a sério. Eu quis fazer os testes de proficiência. Pra quem não sabe, no japonês tem um teste de proficiência chamado JLPT em inglês, ou então Noryoku Shiken em japonês, que é dividido em 5 níveis. E aí eu comecei a fazer desde o nível mais fácil, mais basicão, que é o Gokyu, o N5. Já tirei o N5, já tirei o N4, que é o segundo mais fácil. Agora eu tô estudando pra tirar o N3, que é o intermediário mesmo. Vamos ver se eu consigo. Mas uma coisa muito legal é que eu não tinha muita confiança no meu nível de japonês, né? Eu achava, não, eu não sei falar nada, porque, eu tenho vergonha de falar. O japonês, ele não é uma língua que você convive muito no dia a dia, né? Você precisa se forçar na imersão. E eu pensava que eu não ia conseguir manter uma conversa em japonês com alguém. Só que isso foi a minha maior surpresa quando eu fui pro Japão, que quando eu cheguei lá, eu consegui conversar com todo mundo, sabe? Beleza, meu japonês não é o mais estruturado possível, eu ainda tenho muitas coisas pra aprender na gramática e no vocabulário, mas eu consegui falar em japonês e ser entendida pelas pessoas na rua. Eu consegui fazer amigos lá, isso foi muito legal pra mim. Isso foi uma coisa que me incentivou mais ainda a querer estudar e aprender mais rápido o japonês, porque eu quero voltar pra lá um dia e conversar mais ainda com as pessoas de um jeito mais hábil ainda. E essa é a minha história até agora com a língua japonesa, mas eu imagino que vai ter mais história ainda, porque eu não pretendo parar de estudar tão cedo. Eu não sou nem de longe a melhor falante de japonês nem nada, eu tenho muito a aprender, como vocês viram, mas eu gosto muito de estudar um idioma que é tão diferente assim do português. E eu queria saber a história de vocês, se vocês já pensaram algum dia em aprender a estudar japonês, ou se vocês já tentaram, o que vocês acham, o que vocês acharam do idioma? E vocês gostariam que eu fizesse esses vídeos com dicas de como estudar japonês, de como começar a estudar? Diga aí nos comentários. Não se esqueçam de ir lá ver meu vídeo no quarto da causação, que vai aparecer em algum lugar aqui na tela. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!